nós estamos de volta com o programa Respostas. Com muita alegria, como nós tínhamos prometido, todo sábado nós estamos aqui. Obrigado pela sua participação, as perguntas que chegam às vezes até durante a semana. Que bom sabermos que você está aí na audiência aqui da TV Imaculada, nesse programa que tenta iluminar, que tenta trazer provocações às vezes, né? Porque nós não temos aqui no programa Respostas aquilo que a gente chama de fórmula do bolo, né? Muitas vezes a resposta é buscada juntos, mas todos nós vamos à fonte, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e é a vida. Então nele nós encontramos as respostas para o nosso caminho de fé. Um caminho que a gente quer fazer na presença de Deus, né? Segundo ou seguindo os passos do Mestre de Jesus Cristo. E nós estamos fazendo esse caminho, vocês sabem, começando no primeiro bloco, sempre nós temos a leitura de um texto muito importante para nós, porque é um texto de orientação para esse período, esse tempo em que a igreja vive, ela que dá os seus primeiros passos no milênio, né? No novo milênio. Então, esse texto nós tiramos, que você vai ter a graça, digamos, a oportunidade de ler daqui a pouco, nós estamos fazendo na sequência desse texto a reflexão sobre a igreja. O documento é o documento da Lumen Gentium, porque fala exatamente desse mistério da igreja. Eu não sei se você se recorda, se você assistiu o programa passado, mas ali nós falamos que todo o batizado, e aqui todo cristão, do bispo até todos os fiéis leigos, se fala daquilo que é comum a todos nós. E o cristão, ele é, digamos assim, ele inicia um processo de configuração a Cristo no início da sua vida através do rito do batismo. O que significa? Significa que nós assumimos o nosso processo de cristificação, que se inicia exatamente já nesse momento deste sacramento que abre as portas da nossa vida. O que acontece da nova vida que Deus traz para nós? Uma das graças que acontece no batismo é que nós recebemos de Cristo aquilo que nós chamamos de sua tríplice missão, ou tríplice munus, como nós podemos falar numa linguagem um pouco mais técnica. O cristão assume de Cristo a função sacerdotal, a função profética e a função real. Real está falando aqui de rei, né? Nós somos reis. Os reis eram ungidos, né? Então vejam, nós falamos no programa passado, se você não se lembra, da função sacerdotal de todo o povo de Deus, chamado a oferecer-se, oferecer sua vida, seu trabalho, seus projetos, o quê? Como uma oferenda agradável a Deus. Não é só o sacerdote ministro que põe a túnica que é sacerdote. Existe um sacerdócio que perpassa a vida de cada fiel que é batizado. É o chamado sacerdócio comum dos fiéis. E nesse sentido se diz que tudo na nossa vida deve ser levado ao altar de Deus. Tudo na nossa vida deve se tornar o quê? Uma oferenda agradável a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, e você vai ter o texto agora à disposição, sobre a dimensão profética, a missão profética do cristão. Todo cristão é sacerdote, mas todo cristão é também profeta. Com vocês, o texto da Lumen Gentium. O sentido da fé e dos carismas no povo cristão. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, difundindo seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade, oferecendo a Deus o sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. A totalidade dos fiéis que receberam a unção do santo não pode enganar-se na fé, e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando este, desde os bispos até ao último dos leigos fiéis, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes. O Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas, distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz, distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos,
proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja, segundo aquelas palavras: a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. Estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e consolação, por serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja. Não se devem, porém, pedir temerariamente os dons extraordinários, nem deles se devem esperar com presunção os frutos das obras apostólicas. E o juízo acerca da sua autenticidade e reto uso pertence àqueles que presidem na Igreja e aos quais compete de modo especial não extinguir o Espírito, mas julgar tudo e conservar o que é bom. Lumen Gentium, número 12. Às vezes você pode falar que esses textos são difíceis à compreensão, é de difícil compreensão. É próprio dos documentos da Igreja, sobretudo se tratando de uma constituição dogmática, que ela é construída depois de inúmeros debates da aula conciliar, num concílio, um texto do concílio. Mas é importante a gente perceber que nós estamos aqui também para, de certa forma, traduzir para vocês esses textos, porque eles orientam o caminho da Igreja. São bússolas no caminho da Igreja. E aqui nós precisaríamos olhar que o texto fala sobre o sentido da fé. O sentido da fé, exatamente quando nós falamos da função profética de todo o povo de Deus, que o cristão participa dessa função profética de Cristo, né? É sobretudo o quê? Pelo seu testemunho, né? O testemunho vivo, mas também pela vida de fé vivida, a fé professada, a fé vivida, também da caridade, né? A caridade, o quê? A caridade é a manifestação, é a concretização da vivência da nossa dimensão, da dimensão profética da vida do cristão. Todo cristão tem que ser profeta. Quem é o profeta? A boca de Deus? Aquela pessoa que normalmente era perseguida exatamente porque dizia para os homens, para a comunidade, para a humanidade, às vezes diz até para a igreja: olha, nós precisamos retomar o caminho do Evangelho, nós precisamos evitar as injustiças. Algumas atitudes nossas não correspondem àquilo que Deus nos pede, nos solicita na sua revelação. Então a dimensão profética fala da dimensão do testemunho, da dimensão da fé, da dimensão da caridade, né? E vejam que a totalidade dos fiéis, é um texto muito bonito que fala uma coisa muito interessante, que a igreja, sobre a questão de fé, e a fé é a resposta a esse Deus que nos interpela, que vem ao nosso encontro, a totalidade dos fiéis recebeu a unção, não só o Papa, não só os bispos, não só o sacerdote, mas se fala do sensus fidei. Você já ouviu falar sobre sensus fidei? Provavelmente não, mas é um sentido sobrenatural que nós recebemos como graça no dia do batismo. O que se diz? Se Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, significa que a fé manterá sempre na história, a igreja é indefectível, no sentido de que manterá sempre viva a chama da fé, na sua pureza, na sua transparência daquilo que nós recebemos do nosso Senhor. Ou seja, quando todos os fiéis da igreja, do mundo, dos bispos, desde os bispos até os fiéis, o último dos fiéis leigos, né? Nós podemos dizer que quando eles estão de acordo, quando existe um consenso universal em matéria de fé e de costumes, aqui não pode cair em erro, não pode ter erro, tá? Então esse consenso da fé, esse sentido sobrenatural da fé que cada cristão tem, é que nos mantém na legitimidade, na pureza da fé revelada, né? Então esse sentido da fé, ele é manifestado, suscitado pela ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade em nós, né? O povo de Deus recebe esse carisma, o carisma do sensus fidei, que seria esse sentido sobrenatural da fé. E esse sentido sobrenatural da fé é alimentado, é acompanhado, digamos assim, exatamente orientado também pelo magistério da igreja, que já faz parte da constituição estrutural da igreja. O sagrado magistério, né?
que vai orientando para a verdadeira palavra de Deus, vai orientando a igreja para que ela não se afaste do caminho que o Senhor a coloca, né? Que o Senhor a orienta. Então, nesse sentido, é indefectível, é sem erros, né? Porque a igreja oferece sempre a cada um de nós a verdade da fé, né? Aquela fé confiada aos santos, né? E aí o magistério vai nos orientando a partir das fontes, né? A partir da revelação presente na Sagrada Escritura, presente na Sagrada tradição. Mas vejam que também o Espírito Santo suscita no meio da comunidade cristã carismas especiais. Atenção, mas esses carismas são sempre submetidos à visão, ao parecer e ao juízo do magistério, tá? Por quê? Quando é que eu sei que um carisma é do Espírito Santo? Quando o carisma edifica a comunidade. Carismas não causam divisões dentro da comunidade. Carisma não é para inchar o ego de cristão que quer ser estrela dentro da comunidade, tá? Tem muita gente aí que se aproveita dos carismas. Não. Quando é que eu sei que vem do Espírito? Quando edifica a comunidade. Padre, isso é um princípio básico. Vem do Espírito, se edifica a comunidade. Se causa divisão, se causa tristeza, se causa, digamos, a formação de bolhas, de ilhas dentro da comunidade, ilhas isoladas, o sectarismo, pode ter certeza que isso não é obra do Espírito Santo, tá? Então os carismas especiais acontecem dentro da comunidade, né? E todos esses carismas se submetem ao carisma por excelência, que vocês já sabem qual é, né? A lista, a hierarquia de Paulo, né? O amor jamais acabará. Todos os carismas se sujeitam ao grande carisma do amor, né? Então nós temos também dentro da comunidade dons extraordinários, dons especiais, né? E vejam que tudo isso é útil às necessidades da igreja, né? São úteis à necessidade da igreja. É para a edificação da comunidade. Porque essas manifestações do Espírito dentro da comunidade, elas são manifestadas em ordem ao bem comum da comunidade, tá? Eu sempre digo isso, né? Tem gente que tem a síndrome do escolhido, né? Às vezes acontece até com o padre. O padre é membro de um corpo, tá? Ele não é uma estrela isolada. O padre não dá absolvição para si mesmo, tá? O padre está para os outros, está para a comunidade, está para o serviço, né? E cada cristão também, quando recebe um carisma, pode ter certeza, esse carisma visa a edificação da comunidade. Que o Espírito nos una num só corpo, porque é o Espírito que suscita a diversidade de carismas, mas toda essa diversidade concorre, favorece a unidade, né? Então vejam, dentro da comunidade, esse Espírito vai suscitando, né, gente? Vai se manifestando, vai suscitando graças especiais entre todos os fiéis, né? Ninguém fica desprovido de carisma, do dom, né? Todos vão se tornando aptos a servir, né? Aos encargos, ao serviço dentro da comunidade. O Espírito vai renovando a comunidade, vai dando vida à comunidade. Por isso que a comunidade, eu digo sempre para vocês, é o chão natural do desenvolvimento, do amadurecimento, do crescimento na nossa fé, tá? Vou repetir, a comunidade é o chão, é o lugar teológico, tá? Do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento da nossa fé. Essa comunidade que é acompanhada pelo Espírito, que é orientada pelo magistério da igreja, né? Então tudo tem em vista, a obra do Espírito tem em vista sempre o bem comum da comunidade, né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito presente para nós, né? O Espírito Santo conduz o povo de Deus através, eu falei para vocês do sensus fidei, né? Desse senso sobrenatural da fé, que evita de nos afastarmos da verdade revelada, tá? E por outro lado, nós temos na igreja os sacramentos, né? Os ministérios também que são adornados com virtudes. E é interessante que 1 Coríntios, né, lá no capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que o Espírito vai distribuindo, olha que interessante, o Espírito vai distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz. O Espírito sopra onde quer e como quer. Então ninguém fica desprovido da ação do Espírito dentro da comunidade, mas a gente tem que pensar que é uma comunidade, tá? É uma comunidade e nesse sentido nós temos que perceber que a nossa fé vivida, ela
ela é professada, ela é celebrada dentro de uma comunidade. Ah, mas eu celebro lá em casa, eu tenho meu Deus lá, meu altarzinho lá em casa. Que bom que você tem um espaço para oração dentro da sua casa. Mas não confunda as coisas. Outra coisa é a igreja, é a comunidade. Porque senão, se a gente se afastar demais da comunidade, a gente se afasta da escuta da palavra de Deus, a gente se afasta da escuta, da orientação e da condução que o Espírito realiza através dos ministros, dos pastores da igreja. E aos poucos, sabe qual é o perigo de você ter o seu Deusinho lá em casa? Uma visão muito intimista da fé, você criar um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Daqui a pouco, é um ídolo. Não tem nada mais a ver com Jesus, com o que Jesus revelou na Sagrada Escritura. Não tem mais nada a ver com aquele Deus, não é mais seu rosto, é desfigurado, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Gente, nós vamos terminando esse bloco e eu gostaria já de avisar que você já pode começar a mandar a sua pergunta, tá? Nós temos o número à disposição de vocês, 3349-1015 e 993470532 pelo WhatsApp também. Você pode escrever aí, mandar seu WhatsApp para nós e nós vamos, no segundo bloco, começar a responder essas perguntas. Não saia daí, a gente volta já.